Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Já estamos aqui em casa e nessa ocasião quero convidar você que está aqui junto comigo para nós fazermos nossa meditação. Mas antes disso, nós vamos buscar a presença de Deus por meio de oração. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim buscar a tua presença, buscar o teu reino. E que nessa ocasião, por meio da tua santa palavra, do texto bíblico ao qual vamos explorar e meditar, que nós possamos ouvir a tua voz. E que ao ouvir a tua voz, nós possamos sim, por meio do poder do Espírito Santo agindo em nós, andar e viver em novidade de vida. Nos auxilia, nos ajuda nesses dias que antecedem a tua volta, para que a gente alcance a devida preparação. E por meio dessa preparação, a gente possa estar devidamente habilitado a viver por toda a eternidade junto contigo para sempre. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque de fato são muitos. Nosso coração é mau e desesperado a fazer o que não te agrada. Mas nós não queremos viver essa realidade. Então fica conosco, nos dá o poder, nos dá a força, nos dá a presença do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é ateísmo prático. De certo modo, a gente vai dar um pouquinho de continuidade ao tema que a gente viu no dia anterior. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 8, que diz assim, ó. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, pé na terra? Interessante esse verso, esse questionamento que é feito. Esse verso ele está dentro de um contexto de uma parábola em que Jesus contou. Essa parábola ela conta a história de um juiz que não temia a Deus, de um juiz que não era justo, de um juiz que, vamos dizer assim, era relapso no seu trabalho. Conta a história de uma mulher viúva que tinha uma causa, tinha uma demanda, tinha algo a ser resolvido e que dependia e precisava do trabalho do juiz. A história fala que esse juiz se demorou a analisar sua causa, se demorou a trazer juízo à sua situação. Mas mesmo com essa demora e com a insistência dessa viúva, em dado momento ele cumpriu o seu papel de juiz e atendeu a sua causa. E aí a parábola chama a atenção para mim e para você no seguinte aspecto. Se um homem que não teme a Deus, que não é justo, consegue, mesmo que em tempo demorado, mesmo que não seja no tempo devido, atender e fazer juízo à causa daquela viúva, por que não o nosso Deus, que não apenas é bom, que não apenas é amor, mas é um Deus rico em misericórdia e justo, por que não o nosso Deus não também fará juízo e justiça à minha e à sua causa? Com base nesse pensamento, o que a meditação quer chamar a minha e a sua atenção é o seguinte aspecto. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar que Jesus vai voltar. Isso é algo comum a todos os cristãos, independente da denominação. Todos os cristãos creem que haverá um juízo final. Independente de como se dará esse juízo, de como os eventos irão culminar, todos creem que haverá um juízo final. E por meio desse juízo, nosso Senhor Jesus Cristo virá nos resgatar dessa tragédia do pecado. Só que a pergunta que nós devemos fazer é: será que nós temos vivido e demonstrado de maneira prática que acreditamos de fato nisso? Só para você ter uma ideia, aqui uma estatística do Brasil, cerca de 86%, né, de acordo com o IBGE, declaram que são cristãos. Ou seja, mais da metade da população do nosso país, do Brasil, é cristão. E, em contrapartida, tem a certeza de que haverá um juízo final, de que Jesus vai voltar. Só que se a gente for analisar a vida prática, aquilo que elas estão fazendo, né, os planos que eles têm feito e se apressado em alcançar, será que estão de conformidade
com a verdade apresentada pelo cristianismo de que Jesus vai voltar? Se você não está entendendo, deixa eu ser mais claro então. Será que nós cristãos estamos nos preparando para a volta de Jesus? Porque se nós não tivermos nos preparando, não estivermos de maneira, vamos dizer assim, figurada, preparando a nossa mochila para a viagem para a eternidade, ou seja, nós estaremos enquadrados no aspecto do ateísmo prático. Porque ontem nós vimos que muitas pessoas se declaram ateus, ou seja, vivem a ideia do ateísmo teórico, que é exatamente declarar que não acredita em Deus. Mas aqueles que declaram que acreditam em Deus, mas não vivem, ou seja, não demonstram que de fato acreditam em Deus por meio de suas ações, esses são reconhecidos como ateus práticos. Porque a boca pode até falar que acredita em Deus, mas se as nossas ações não externalizarem que de fato nós acreditamos, que diferença nós temos daqueles que declaram com a sua boca que são ateus? Percebe? Isso é algo bastante interessante e deve ser refletido por mim e por você. Porque nós que somos cristãos, que estamos nesse momento dedicando uma parte do nosso tempo para meditar na palavra de Deus e extrair lições, nós precisamos refletir nisso porque o nosso Deus é um Deus justo. Ele nos fez a promessa que irá voltar e ele vai cumprir. Por mais que pareça estar se demorando. Se você tem passado por algumas situações difíceis e isso tem minado a sua fé, tem feito com que você questionasse a autenticidade da promessa de Deus, o seu breve retorno, a meditação quer chamar a atenção para mim e para você no seguinte aspecto. Se um juiz que não crê em Deus, um juiz ateu, consegue, em dado tempo, aplicar o seu juízo, mais ainda o nosso Deus, que é justo e que é verdadeiro e fiel, fará também juízo. Então, se você julga demorado a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não perca a sua fé. Não deixe ela esmorecer. Porque assim como o juiz mau faz juízo, o nosso justo juiz também fará juízo. E sim, quando é feito o questionamento final, se ainda, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra, a nossa resposta deve ser sim, porque nós estamos aqui ainda aguardando o nosso Senhor. Nós estamos aqui nos preparando a cada dia mais por meio do momento com Deus, para naquele grande dia estarmos devidamente prontos para subir com Jesus. Porque sim, nós temos a fé, a certeza e a convicção de que o nosso justo juiz irá cumprir a sua promessa de vir nos buscar. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema ateísmo prático. Que a gente possa refletir sobre isso. Porque nós devemos ser coerentes ao que falamos e ao que fazemos. Porque não adianta nada falar de Jesus, pregar de Jesus, dizer que é cristão, mas as ações não irem de conformidade com aquilo que falamos. Tá certo? Papai do céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.